Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje nós vamos abordar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. E por incrível que pareça, apesar desse ser o primeiro capítulo do Evangelho, ele é muito atual, porque é através dele que nós vamos poder fazer uma releitura, atualizar aquilo que está sendo colocado e, sobretudo, nós reinterpretarmos conforme o nosso nível de desenvolvimento espiritual. Acredito que isso deva ficar claro durante toda a nossa palestra, onde nós vamos ter essa visão que no início nós começamos a interpretar ao pé da letra e depois com o nosso conhecimento nós vemos como certas palavras podem tomar a dimensão e uma roupagem mais atualizada. Basicamente ele fala de 3 pontos, esse capítulo. Ele fala a evolução das leis do Decálogo, dos 10 mandamentos através de Moisés, passando por Cristo e chegando até o Espiritismo. Ele tem a sua relevância porque nós conseguimos abordar um outro ponto que até então para nós não estava tão claro, onde nós temos essa linha de crescimento e nós vivemos num momento de grande expansão do conhecimento, num grande momento de liberdade, onde nós podemos chegar a várias denominações conforme o nosso nível evolutivo. Ele inicia então pela apresentação dos 10 mandamentos, iniciando lá por Moisés, onde Moisés narra a história dele retirar o povo cativo do Egito, os hebreus, atravessa o Mar Vermelho e depois recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, onde eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Eles estavam em busca da terra prometida que jorraria leite e mel. E claro que durante todo esse processo eles cometem vários erros. E durante o Monte Sinai, quando Moisés sobe até lá e ouve a voz do trovão e é chamado por Yahvé, que é Deus, ele recebe os 10 mandamentos, as 10 leis que iriam nortear, que iam embasar todo o processo que depois viria a ser o cristianismo através de Jesus Cristo, onde nós vemos que essas leis são totalmente diferenciadas para a época, já que as leis que existiam naquele período eram leis temporárias. Um grande volume de profetas, de previsões, e nós não temos uma visão clara até então daquilo que estava acontecendo. Se torna mais perene toda essa lei no momento em que nós conseguimos desenvolver um pensamento claro. Desse movimento de Moisés, trazendo todo esse processo para nós conseguimos chegar à conclusão de que algo a mais deveria acontecer, onde, através da reencarnação de Jesus, ele vem trazer toda uma visão nova para aquilo que nós se sabia até a época. Já se tinha a ideia que viria o Messias, o Filho de Deus, através dos 3 reis magos. Já existiam profecias nos dizendo que alguém viria para salvar, e até então se tinha a ideia de que seria o rei dos judeus, mas não como se estava pensando. Ele trouxe toda uma ideia nova de cristianismo. Ele traz uma ideia do perdão, do amor ao próximo, da caridade indistinta, da simplicidade na forma de referenciar as leis e viver a fé. Ele traz novos esclarecimentos, sem dúvida alguma, e ele, de certa forma, ele foi um revolucionário, Jesus. Ele trouxe essa visão, e não somente para o povo hebreu, mas para os romanos, para os povos circunvizinhos, para os judeus, todos aqueles que tinham essa visão. Jesus traz uma nova reinterpretação daquilo que deveria ser feito e que muitas vezes não era visto. Porque o próprio Chico Xavier, através do seu mentor de Emmanuel, onde teve uma reencarnação de Publius Lentulus, ele nos traz as passagens de Jesus. Ele nos demonstra algo que, através das obras psicografadas, algo a mais, algo daquilo que está escrito na Bíblia. O Espiritismo ele toma por base também aquilo que está na Bíblia e é indissolúvel essa questão daquilo que está sendo visto, dessas visões claras, e que muitas vezes nós acabamos não tendo essa visão tão clara daquilo que está acontecendo. Nós precisamos desenvolver esse processo de abarcar nossos horizontes, de ter uma visão mais clara daquilo que está passando, daquilo que está sendo desenvolvido dentro de nós. Logo após esse capítulo do Evangelho, ele nos fala do Espiritismo, onde o Espiritismo seria o Consolador prometido,
onde ele vem trazer aquilo que está na Bíblia, aquilo que está muito claro dentro de nós, que era o processo de reencarnação, que era o desenvolvimento de um novo olhar, de uma nova visão. O Espiritismo jamais criou uma lei, ele se baseia na Bíblia e muitas vezes nós esquecemos que nós temos que ter as obras básicas, as obras espíritas, embasados com a questão da religiosidade e da Bíblia. Eles se complementam. O Espiritismo ele não cria novas leis, ele segue aquilo que já está claro, que já está desenvolvido. Existe uma névoa que deve ser dissipada. Por quê? Porque tem uma linha tênue de desenvolvimento daquilo que está sendo visto. A linha cronológica das revelações. Através dessas 10 leis básicas, o Espiritismo ele nos dá uma visão mais clara daquela reinterpretação ao pé da letra, que passa por Moisés, que Jesus vem renovar, vem desenvolver, e aonde nós conseguimos ter uma visão mais atualizada, inclusive humanizada dos 10 mandamentos. Então, lá em Êxodo, capítulo 20, no Antigo Testamento, é que estão esses 10 mandamentos, o decálogo das leis judaicas. E é importante nós analisarmos agora e vivermos caso a caso como eles têm uma grande diferença daquilo que nós estamos lendo e daquilo que realmente nós podemos aplicar, porque conforme o nosso nível evolutivo, conforme aquilo que nós estamos aprendendo e vivenciando, nós vemos que eles são mais atuais do que nunca. Por quê? Porque quando o Espiritismo ele vem, ele acaba se unindo à ciência. De que forma? Nós sabemos que não existe fé tão forte que não possa ser provada pela razão, como dizia Kardec. E no momento em que o Espiritismo ele se baseia na ciência, e a ciência consegue provar várias questões que aconteceram, nós vemos que assim como uma relação entre o cimento e a areia, muitas coisas acabam se tornando claras e se tornando muito unidas, muito desenvolvidas dentro desse processo chamado desenvolvimento. Nós temos que ter essa visão hoje para desenvolver. Por exemplo, a ciência já provou que houve o dilúvio. O que foi o dilúvio? Não foi nada mais foi do que um tsunami de grande envergadura provocado pela invasão do Mar Negro pelas águas do Mediterrâneo, que teve o seu ápice, o seu ponto inicial, através do degelo das calotas polares que aconteceram 12 mil anos atrás. Nós sabemos também que no Líbano existiam os famosos cedros, que eram árvores de crescimento perene, constante, mas cresciam a longo prazo. E o Líbano era lotado, realmente eram florestas imensas. E hoje reduziu bastante o seu volume. Sabemos também da questão do Santo Sudário, que foi aquele pano de linho branco que Jesus foi enrolado e que ele é verdadeiro, que consta o DNA de Jesus no Santo Sudário. Nós sabemos também que o dilúvio trouxe a Arca de Noé, por sua vez ela foi parar na atual Turquia. Então a ciência ela está muito desenvolvida e através de sociólogos, historiadores, geógrafos, farmacêuticos, bioquímicos, engenheiros, enfim, uma série de profissões que vêm atestar a veracidade do que está acontecendo. E nada mais importante do que o Espiritismo, que se baseia na ciência também, ele também é filosofia, ele também é religião, e ele se baseia e vem consolidar esse conhecimento. Ele vem trazer uma visão mais clara para todos nós. Ou seja, é inegável nós temos todos esses fatos. Mas voltando aos 10 mandamentos, depois que nós sabemos que o Espiritismo vem nessa corrente de linha clara, nós podemos dizer que o primeiro mandamento é que nós vamos ter outros deuses diante de mim, ou amar a Deus sobre todas as coisas. E de que forma nós poderíamos fazer isso hoje, essa interpretação, meus queridos irmãos? Talvez a ideia contida aqui é a ideia do amor incondicional. Algo que Jesus veio indicar como algo que também deveria guiar nossos passos. Desenvolver o amor, desenvolver o respeito, assim como nós temos que ter cuidado com nossas palavras quando são pronunciadas, quando temos a certeza de que temos que amar a Deus, e nós saímos daquela visão politeísta do tempo de Abraão e Moisés, e nós chegamos a uma visão monoteísta.
Nós temos que amar o sagrado. Nós temos que amar também a família, o nosso irmão, a união. Isso também é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que ter essa visão do amor incondicional e amor único, e não mais aquele amor politeísta e muitas vezes um amor egoísta. O segundo mandamento, ele nos fala que nós não devemos pronunciar o falso nome de Deus em vão, o nome de Yahvé. Conforme a tradução das Bíblias, nós vamos ter diferentes formas, mas no fundo é não dizer seu santo nome em vão. Sabemos que essa reincidência de erros deve ser evitada na vida. Errar, nós vamos errar, nós somos seres humanos. Mas reincidir esses erros, isso que nós temos que ter cuidado. Assim como palavras como perdão, palavras como desculpas, elas têm que ser usadas no momento certo. E a palavra, ela tem um poder. Nós temos que saber respeitar e saber usar com muita claridade, com muita vivência daquilo que está entre nós. O terceiro mandamento, ele fala que lembrai-vos do dia de sábado para o santificar. Isso é uma questão muito clara hoje, porque a nossa saúde e por conseguinte nosso corpo ele é limitado. Nós precisamos do descanso para repor as energias. Várias obras espíritas orientam o cuidado do corpo, o cuidado do espírito, como algo necessário à manutenção da vida. Nada melhor do que unir o descanso, a meditação, a oração, ao mundo espiritual, para elevarmos nossa vibração e assim evoluirmos de forma muito clara. O quarto mandamento ele nos fala para honrar pai e mãe. E para que nós tenhamos um longo tempo na Terra, eu dizia. Mais uma vez, meus irmãos, respeito, disciplina, tem que estar eles estão presentes no decálogo estabelecido como lei, nos 10 mandamentos. As experiências de vida devem ser respeitadas quando nós observamos esse mandamento, não somente como evolução, mas para o respeito à unidade familiar. É na família que nós evoluímos, é na família onde estão os nossos semelhantes, que eles estão reencarnados e nós temos que aprender e reaprender lições entre eles. Quinto mandamento nos fala em não matar. A vida pertence a Deus e somente Ele pode retirar, como nós sabemos, já foi falado em várias e várias questões. Nós sabemos que o suicídio atrasa o desenvolvimento espiritual e as nossas vestes precisam de uma reorganização espiritual para enfrentarmos o que nós desenhamos e desejamos viver numa encarnação. Então não é somente o fato de matar o outro, muitas vezes nós estamos matando a nós através do suicídio. O Espiritismo traz isso como premissa macro, e não se restringe somente à interpretação da palavra literal. Vejam vocês como nós conseguimos atualizar e conseguimos vivenciar uma outra virtude e como são importantes esses conceitos contidos nos 10 mandamentos. O sexto mandamento é não cometer adultério. E aqui é um ponto fundamental, porque a visão politeísta e poligâmica, ela cai por terra. E sempre essa visão de descontinuidade, ela é problemática, porque nós temos que enaltecer, no momento que nós não cometemos adultério, os nossos laços de amor entre os seres. Nós temos que valorizar as uniões duradouras, que embasam uma série de reencarnações. Isso é importante salientar. Os princípios do amor, do respeito são espelhados mais uma vez, porque afinal, meus irmãos, quem ama não trai. Não trai a confiança de alguém. O sétimo mandamento nos fala em não roubar. O ato de pilhagem, de roubo, sempre foi uma dificuldade para a humanidade em todas as situações, toda a história universal. É difícil, dentro do orbe terrestre, nós temos a imagem do roubar. Mas hoje, nós sabemos que nós não devemos roubar as palavras, não devemos roubar a imagem, roubar o eu, roubar o coletivo. Existem diferentes matizes do roubar. E nós temos essa maturidade hoje para nós podermos vivenciar e saber que não é somente aquele roubar do tempo de Moisés ou de Cristo, mas é um roubar muito mais sutil, que muitas vezes está nas entrelinhas da vida. O oitavo mandamento é que nós não devemos prestar falso testemunho contra o nosso próximo. Acredito que aqui, com a evolução, não temos muito o que falar e a dizer sobre esse ponto filosófico. É a construção do caráter. Mentiras sempre foram mentiras e nós não devemos estar prestando falso testemunho ao nosso próximo. É uma questão de equilíbrio mental e espiritual, meus irmãos.
E infelizmente nós não temos mais muito o que falar, porque realmente mentiras sempre foram mentiras. Não desejar a mulher do próximo é o 9º mandamento. E aqui é um fato importante, porque nós podemos reunir vários dos mandamentos nessa questão de não cobiçar a mulher do próximo. Por exemplo, quando o 4º mandamento, nós matamos o amor do companheiro quando desejamos o próximo. No 5º mandamento, nós cometemos adultério quando desejamos, criamos um panorama mental negativo de desejo com o nosso conhecimento atual. No 7º mandamento, nós roubamos a paz espiritual do nosso cônjuge, daquela pessoa que nós amamos, quando nós queremos dizer que não está acontecendo nada. Nós queremos disfarçar uma situação que na verdade não existe, está muito clara. No 7º mandamento, nós criamos cenários irreais quando mentimos e negamos a nossa necessidade de desejo com aquele outro. Nós traímos a confiança. No 8º mandamento, como nós falamos agora há pouco, nós sabemos a consequência dos nossos atos em cadeia. Então, talvez esse mandamento, ele possa se resumir em várias situações que resultam nesse 9º mandamento, que é a cobiça da pessoa alheia. E o 10º mandamento é não cobiçar a casa do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, seu asno, enfim. Cobiça sempre vai rimar com o nosso nível inferior evolutivo. Sempre. Onde a própria ciência demonstra que o poder do pensamento, a emanação de energias negativas, que foram comprovadas pela física quântica também, pela fotografia keplerana, ela nos traz um movimento de baixo desenvolvimento espiritual. Nosso padrão vibratório acaba sendo afetado. Podemos resumir, meus irmãos, todos os 10 mandamentos em 2 palavras: amor e cobiça. O amor e cobiça vai nos deixar essa visão antagônica: ou nós amamos ou nós cobiçamos. Esse amor desmedido, ele tem que ser muito bem dosado. Adjetivos antagônicos que muitas vezes espelham muito bem os caminhos que nós temos que seguir, que nós temos que nos desenvolver. Porque dentro dessa visão, o amor de Cristo tem que prevalecer. Então, nesse momento em que chegamos ao final de mais uma exposição doutrinária, meus irmãos, vamos utilizar esses minutos finais como o seu silêncio para solicitarmos ao plano espiritual que a nossa mente se abra para toda uma abrangência dos ensinamentos de Deus, de Yahvé, através de Moisés, através de Jesus que nos trouxe uma renovação, através da ciência e do seu Consolador prometido e o Espiritismo. Tudo isso resultando no fato de que nós não devemos desperdiçar nossa encarnação, nossos irmãos. Nós temos que ter a consciência de que nós pedimos para ter essa vida, de que nós pedimos para acontecer todos esses cenários, e que esse é o momento sim de nós voltarmos com a nossa cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido, com aquilo que nós nos propusemos no nosso sentimento pré-reencarnatório. Afinal, meus irmãos, a vida tem as cores que nós vamos dar. E esse é dado pelo nosso nível evolutivo. Então fiquemos em paz, sob as bênçãos de nossa Mãe Maria, sob as bênçãos de Jesus, de nosso amigo Germano, para que nós possamos entender e atualizar nosso conhecimento, conforme aquilo que nós estamos vivenciando. Muito obrigado.